Muitos assuntos importantes no dia de hoje. O ministro Luiz Roberto Barroso lamentou nesta quarta-feira a morte de Clériston Pereira da Cunha, que faleceu na segunda-feira no complexo penitenciário da Papuda. Cunha estava preso em razão dos atos do dia 8 de janeiro e ele teve um mal súbito durante o banho de sol, informou a Vara de Execuções Penais. Em sua manifestação, o presidente da Corte disse que o STF está investigando diretamente o caso e reforçou que o plenário havia determinado que os governos federais e estaduais elaborassem planos para melhorar as condições carcerárias. E a gente separou um trecho da fala de Barroso. Vamos acompanhar. Ainda mais quando se encontre sob custódia do Estado brasileiro, deve ser lamentada com um sentimento sincero. O ministro Alexandre de Moraes já determinou a apuração das circunstâncias em que se deu a morte de um cidadão brasileiro nas dependências da Papuda, ao que tudo indica, por causas naturais. As estatísticas revelam que morrem 4 pessoas por dia em presídios brasileiros, em geral de causas naturais, que todavia podem ser agravadas pelas condições carcerárias. Aliás, para enfrentar tais condições, o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário e a elaboração de plano para a melhoria das suas condições. Registro que não é o judiciário que administra o sistema penitenciário. Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, lamentando a morte do réu de 8 de janeiro na Papuda. Vamos acionar o Roberto Mota. Mota, queria pedir naturalmente sua análise e avaliação, essas falas do presidente do STF. Estamos falando de uma pessoa que estava detida de forma preventiva, era um dos réus do 8 de janeiro, que estava na Papuda. Agora, é preciso olhar para o papel das instituições envolvidas nisso. O que é preciso destacar agora? Há muitas coisas que a gente pode falar sobre esse caso. Esse caso rende um programa inteiro. Eu vou rapidamente pegar 2 ângulos aqui. O primeiro é o contraste entre uma coisa que aconteceu aqui no Rio de Janeiro no sábado passado. No sábado passado, um sujeito que tinha sido preso em flagrante por furto, ele foi solto na audiência de custódia. O detalhe é que a ficha criminal dele já tinha assalto e homicídio. No domingo, esse sujeito, que foi solto no sábado na audiência de custódia, junto com outros 2 comparsas que tinham mais de 14 anotações nas suas fichas criminais, entre elas assalto e homicídio, esses 3 criminosos assassinaram um jovem que tinha vindo aqui do Rio de Janeiro, aqui para o Rio, para assistir um show. Então, bandidos criminosos, violentos, com enorme ficha suja, são soltos rotineiramente numa coisa chamada audiência de custódia. E aí agora a gente olha para o caso do senhor Clériston, que participou das manifestações de 8 de janeiro e foi acusado de vários crimes, de ter destruído, vandalizado instalações, quebrado vidraças, espelhos, móveis e destruído uma viatura. Não assaltou ninguém, não matou ninguém, não violentou ninguém. Ele ficou preso, ao contrário dos 3 aqui do Rio de Janeiro. Ele ficou preso e acabou morrendo no presídio. O primeiro ponto é esse, o contraste entre um tratamento extremamente rigoroso e um tratamento leniente, que é rotina no nosso sistema de justiça criminal. O segundo ponto é a questão das condições carcerárias. As condições carcerárias no Brasil são terríveis. Por quê? Simples, porque não se constroem mais presídios. Existe um lobby movido pela esquerda que impede que se construam novos presídios. Portanto, os presídios ficam lotados e aí a turma da esquerda vem e diz: não pode prender mais porque as condições carcerárias são terríveis. Pausa para reflexão. Essas condições carcerárias terríveis não impediu que milhares de brasileiros, inclusive mulheres e crianças, tivessem sido presos. E durante algumas horas, 24 horas pelo menos, um pouco mais, ficaram amontoados em um ginásio. Como é que pode, ao mesmo tempo, o Estado brasileiro estar em modo permanente de denúncia contra as condições carcerárias ruins e condenar esses brasileiros, inclusive mulheres e crianças,
a essa mesma sina que é denunciada todos os dias. E vamos repetir mais uma vez, pessoas que não mataram ninguém, pessoas que não assaltaram ninguém. São muitos elementos e reflexões que a gente precisa fazer em relação a esse caso. Cristiano Beraldo. Beraldo, também é preciso lembrar que a PGR, Procuradoria-Geral da República, tinha defendido, inclusive, em setembro, a aprovação da liberdade provisória do senhor Clériston, também em razão da situação de saúde dele, né? Olha, Canhato, na verdade, esse encarceramento dessas pessoas que estiveram presentes ali na Esplanada dos Ministérios, no Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, isso, obviamente, pela realidade que todos nós conhecemos e vivemos do Brasil, isso não se justifica. Essa morte, obviamente, uma morte evitável, ou que mesmo que não fosse evitável, poderia ter ocorrido em condições muito mais humanas, porque também sabemos que, além desses problemas todos citados pelo Mota, de que as audiências de custódia colocam na rua um volume de criminosos que é impressionante, desestimula, inclusive, além de colocar a sociedade em risco, desestimula o trabalho da polícia. E aí a gente sabe que a estrutura carcerária brasileira, o sistema carcerário brasileiro, é um sistema completamente falido, não recebe investimentos suficientes para dar uma vida digna para o preso e muito menos suficiente para recuperar alguém que vai preso. As escolas, os presídios são escolas de crime. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento anual com o sistema prisional nos Estados Unidos são 80 bilhões de dólares. E aí no Brasil querem construir presídio de segurança máxima com 90 milhões de reais. É realmente uma piada. Pois é, vamos continuar girando com os nossos comentaristas. Cláudio Dantas. Dantas, seja bem-vindo. Também quero pedir para você a análise em relação a esse caso que tem repercutido muito por aí e, claro, os olhares voltados para todas as instituições ligadas nisso. Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia e as entidades, OAB, mas também as administrações penitenciárias nos estados e no DF. Dantas. Isso que se trata, Daniel. É natural que depois, né, de uma ocorrência lamentável como essa, você ver, né, testemunhar, ter a notícia da morte de uma pessoa dentro do presídio, que se busque responsáveis, que se procure, né, responsáveis. É preciso a gente entender como funciona. O Barroso, ele no pronunciamento dele, ele deixou claro, não é do judiciário a responsabilidade por lidar com o presídio. O presídio, ele está subordinado a um departamento penitenciário, que é o DEPEN, que está dentro da estrutura do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, né? Então, quando você tem as condições carcerárias, elas são de responsabilidade do presídio. O presídio precisa dizer para a justiça se há algum tipo de problema de saúde, se ele tem condições, né, de assegurar a saúde do preso, se ele tem condições de dar assistência a esse preso. E me parece que não houve nenhuma manifestação do presídio da Papuda em relação às condições de saúde do Clériston, né? Então, é preciso, naturalmente, que se investigue, que se apure as responsabilidades, mas é importante entender como funciona também toda essa lógica, né? Essa estrutura do Estado. A gente teve, inclusive, o caso do Roberto Jefferson, que também teve questões de saúde ali, de ficar muito mal de saúde, e a defesa entrou com recurso, o presídio se manifestou dizendo que não tinha condições de garantir a saúde dele, e ele foi para o regime domiciliar. Então, é uma constante. Infelizmente, é preciso, claro, garantir as condições básicas nos presídios. O Mota citou muito bem, né? Você tem modelos de administração do sistema prisional que são sucesso em diversas partes do mundo. Aqui nós temos aqui espalhados no Brasil, inclusive em Minas, um modelo privatizado que tem funcionado também muito bem. É o caso do Congresso também se debruçar sobre esses novos modelos para garantir, naturalmente, uma eficiência na prestação desse tipo de serviço. Ô Dantas, se sendo sistema público já temos um posicionamento do Supremo dizendo, olha, a culpa não é nossa, isso aí é do sistema carcerário, imagina se fosse privatizado, a gente teria um outro caso de condenação
de privatizações no Brasil. Aqui tudo funciona ao contrário, todo mundo tirando o seu da reta. Pois é. Quer arrematar? Deixa eu só passar para o Zé Maria para a gente fechar essa primeira rodada. Zé Maria, esse episódio acaba deflagrando um problema que não começou agora, né? Em 2012, o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, em 2012, disse o seguinte: eu prefiro morrer do que ser preso no sistema carcerário brasileiro. O ministro da Justiça. Prestei muita atenção nisso. E ele falou a verdade. Em seguida, o Supremo Tribunal Federal decretou coisa inconstitucional. Fosse eu um advogado criminalista, eu iria lá e soltaria todos os presos, porque nada pode ser superior à Constituição, absolutamente nada. Se é inconstitucional a maneira como tratam os presos no Brasil, sob custódia do Estado, então eles não podem ficar presos, porque é inconstitucional. Essa mesma ideia, Zé. Isso não pode ser assim. Mas é a justiça que define esta situação. Conversei com generais que me disseram: nós não sabemos o que fazer aqui com o Coronel Cid, o ex-porta-voz do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não é réu, ele não é condenado e querem cortar o salário dele. E também esses presos. O sistema carcerário, por natureza, já é complicado. Daniel, eu recebo aqui fotos de presos com piolho, com cafubira, né, que chama sarna. Vi agora com Hanseníase, com fotos mostrando isso. Quer dizer, e o problema é do judiciário que não decidiu quem são essas pessoas. Por que elas estão presas? Elas são acusadas. E, pelo que eu sei, mesmo condenado em primeira instância, não pode ser preso imediatamente. Então, a origem está errada e a situação carcerária sempre esteve errada. Lembrando lá 2012, né? Prefiro estar morto, prefiro morrer do que estar no sistema penitenciário brasileiro. Zé, é fácil. Vai lá, você, Mota, pode ir daí, vai. É fofo para um ministro falar uma coisa dessas, né? Um político experiente dar uma declaração como essa. Essa turma trabalha noite e dia para que piorem as condições carcerárias brasileiras. Eu já fiz parte de um governo, eu já fiz parte de um esforço de tentar conseguir recursos para aumentar o número de vagas. É praticamente impossível. Se você pedir dinheiro para fazer quadras de basquete ou piscinas olímpicas, você consegue na hora. Peça dinheiro para aumentar o número de vagas de um presídio que ninguém quer conversar com você. Isso é um problema ideológico. E eu acho aqui, meus amigos, me permitam dizer que a gente tem duas questões aqui separadas e distintas. Uma é o problema das condições das prisões brasileiras, que eu digo, com conhecimento de causa, documentado no meu livro. É um projeto da esquerda para piorar cada vez mais as condições para chegar isso no que o Zé Maria acabou de dizer muito bem, para chegar no ponto que eles vão dizer, tem que acabar com as prisões, esvaziar, porque as condições são muito ruins. É isso. Agora, o segundo ponto, que deveria, eu acho que até o primeiro, que é o mais importante de todos, meus amigos, é prender quem merece e precisa estar preso, e não aqueles que, de uma forma ou de outra, incomodam. Então, no Brasil, eu acabei de citar aqui o caso do Rio de Janeiro. Um jovem perdeu a sua vida assassinado por criminosos que deveriam estar presos, que já foram presos e soltos. Presos e soltos é a prisão esportiva. Não tem a pesca esportiva, que você pesca o peixe e depois solta? O Brasil inventou a prisão esportiva. Prende, solta, prende, solta, prende, solta. A culpa não é da polícia. A culpa não é só do judiciário. A culpa principal, na minha opinião, é de quem fez ou aceitou que fossem feitas essas leis que nós temos. Pois é, agora, Cristiano Beraldo, eu tenho visto aqui muitas manifestações de pessoas nas redes sociais fazendo questionamentos sobre o sistema processual penal brasileiro. Muitos apontam lacunas e brechas que acabam fomentando situações como essa que a gente está analisando aqui. Agora, por qual razão, pegando o gancho no que o Mota disse, por que as gestões não assumem esse desafio, essa responsabilidade e começam a investir para valer no sistema prisional?
Crime é lucrativo, né, Caniato? Mas eu queria realmente comentar o que o Mota falou, em primeiro lugar, porque, Mota, não é simplesmente que esse rapaz, o assassino do turista que estava no Rio de Janeiro para o show da Taylor Swift, não é só que ele foi assassinado no latrocínio, ele levou 23 facadas. E aí eu te pergunto, como é que o sistema não identifica a psicopatia de um sujeito que está disposto a andar na rua para dar 23 facadas horas depois de ter sido liberado? Está absolutamente tudo errado. E a gente não vê nenhuma ação concreta para resolver isso, porque fica parecendo que todo esse sistema é beneficiário para alguém. E este alguém é quem está faturando. Quem deveria estar agindo contra o que acontece, esse excesso de liberação de marginais, as condições absurdas da cadeia, porque não é só você pegar um criminoso e jogar na cadeia e dizer ele que se vire ali, a cadeia não precisa ter nenhum tipo de infraestrutura. Precisa sim, porque senão as cadeias são mantidas como escolas do crime, que é o que acontece hoje no Brasil. Você pega um sujeito que não pagou pensão para a mulher e coloca lá na cela junto com um traficante, um ladrão de banco, um estuprador. Quer dizer, ele sai de lá, se não tiver uma formação psicológica bem fundamentada, ele sai de lá cheio de ideias. Foi assim que nasceu, inclusive, o Comando Vermelho. É gente muito inteligente que vai bolando. Vocês acham que é simples comandar uma instituição como o PCC, como Comando Vermelho, que giram bilhões de reais todos os anos? Então, assim, é uma loucura o que a gente vive e o pior, o que nós nos acostumamos a conviver no Brasil do ponto de vista desse processo penal. Vai lá, Zé Maria, faz um complemento, depois eu passo para o Dantas. Você, Zé? Sim. Olha, Beraldo, você falou em privatização. A alimentação dos presídios já é privatizada, né? São empresas contratadas através de licitação. Eu não vou discutir a qualidade dessas licitações, mas são comidas horrorosas, mas o cardápio é lindo. O deputado Arnaldo Faria de Sá, que Deus o tenha, né? Esse deputado levou para a Câmara dos Deputados e leu o cardápio de uma prisão em São Paulo, que eu fiquei com inveja. É café da manhã com pão, manteiga, leite, no meio da manhã tem outro café, tem um almoço e depois da tarde tem outro lanche, tem um jantar e depois antes de dormir tem outro lanche, né? Mas os presos reclamam. Agora, veja bem, eu nem se existe esse termo ou essa condição, mas eu sou um evolucionista. O que eu tenho a dizer é o seguinte: as prisões são antigas demais. Se você for olhar a Bíblia, Barrabás estava preso com Jesus numa prisão descrita na Bíblia igualzinha hoje, com grade, com rebelião, com superlotação. Eu acho que tem que mudar. Você tocou num ponto muito importante. A sociedade paga caríssimo por não levar em consideração a saúde mental. Uma condição dessa tinha que ser identificada lá no SUS. Quando ele foi se vacinar, alguém identificou traços de problemas e fala: opa, peraí, antes de cometer o crime, é preciso evoluir para isso. É esse o trabalho, né? Mas nós, sociedade, não estamos preparados para isso. Pois é, a polícia identifica isso todo dia, Zé. A polícia leva o sujeito lá diante do juiz e diz: seu juiz, olha aqui, ele fez isso, ele fez aquilo, ele riu, ele contou com deboche, e aí o cara é solto na audiência de custódia. A audiência de custódia virou instrumento de controle da população prisional. Isso é diretriz. Os juízes e os magistrados recebem essa orientação: solte sempre que possível. Eles estão sujeitos à punição se eles não soltarem. Se soltarem e tiver problema, isso é normal, isso é... Mota, um sargento me contou aqui, Mota, que já prendeu a mesma pessoa 8 vezes. Eu conheço um policial que prendeu um sujeito, no dia seguinte o cara passou na frente dele. Olha, Zé, deixa eu te falar uma coisa: prisão é ruim em qualquer lugar do mundo. Você der uma olhada sobre como é o sistema penitenciário dos Estados Unidos, você vai ficar horrorizado. Tá? Lá tem prisões federais, prisões estaduais, o nível de violência dentro da prisão é altíssimo. Existem gangues, existe todo tipo de pesadelo. A prisão não é
uma colônia de férias. E uma porção de filmes para a gente acompanhar isso, né? Horrível. Por isso que é isso que é mais importante. Você precisa... Eu me lembro, Mota, do Joaquim Barbosa, presidente do Supremo, apresentaram um habeas corpus para soltar Genuíno, e o grande argumento é que ele estava deprimido na prisão, e ele respondeu, olha, prisão é para isso mesmo, para ficar deprimido, não é para ficar alegre. Não. Gente, deixa eu só acionar, eu vou passar para o Cláudio Dantas, porque inclusive tem uma informação que chegou há pouco à redação da Jovem Pan News, porque 2 dias após a morte desse réu, no dia 8 de janeiro, o senhor Clériston, o Supremo Tribunal Federal mandou soltar 4 presos após essa morte que foi registrada anteontem. Então, o STF mandou soltar os manifestantes Jaime Junques, Jairo de Oliveira Costa, Tiago dos Santos Ferreira e Wellington Luiz Firmino, todos, inclusive, acusados pela invasão aos prédios na Praça dos Três Poderes. Dantas, o que se sabe sobre essa decisão? Bom, já é disponível, já está pública. Ele também solicitou a PGR manifestação em outros 3 casos. É bom que se diga que você ainda tem muitos presos preventivos, além daqueles justamente aqueles que ainda não foram julgamentos. Vocês têm aqueles que já foram julgados, mas nós estamos ainda no início, né, do julgamento, desse julgamento aí inédito, né, de mais de 1.000 pessoas que foram presas por causa do 8 de janeiro. Então, primeira coisa, a gente sabe, né, há um problema, né, com o julgamento, com a análise, com a avaliação desses casos, porque a quantidade é muito grande. Quem está fazendo isso é uma corte que, enfim, que não tem nem estrutura para poder analisar tantos casos, e isso acaba criando alguns problemas de afunilamento. Nesse caso, houve essa morte e agora a decisão justamente de se libertar os 4 que já tinham manifestação favorável da PGR. Então, a gente precisa sempre colocar em perspectiva, porque até pouco tempo atrás, essas prisões preventivas, elas foram muito criticadas. Prisões preventivas na Lava Jato, muito criticadas, inclusive por magistrados garantistas, né, e que é preciso, de fato, olhar o que está acontecendo e entender se nós não estamos repetindo o erro, né? Se a gente não aprende com aquilo que aconteceu, né, com a nossa história, a gente não consegue, a gente vai estar sempre errando, voltando nos erros do passado. Então está aí essa decisão, a associação, existe uma associação, né, de familiares de presos, né, do 8 de janeiro, que faz o monitoramento disso de forma rotineira e que vem alertando as autoridades. É importante que todas as autoridades envolvidas estejam atentas a isso, justamente para dar vazão a tantos pedidos, né? Não é a primeira vez que pedidos da defesa ficam retidos ali, simplesmente porque são muitos. É isso, a gente vai continuar acompanhando e trazendo as informações e as atualizações para você que acompanha aqui o programa Os Pingos nos Is, mas a gente segue nessa pauta e nesse debate. Mota, queria trazer inclusive sua experiência como gestor público ou alguém que ficou muito próximo da administração pública e tentou promover ajustes nesse segmento, nessa situação que é difícil, não somente em âmbito federal, mas para todos os estados. Quais foram as maiores dificuldades que você pôde constatar na prática? A maior dificuldade é ideológica, Daniel. O sistema de justiça criminal hoje no Brasil, ele está controlado por uma mentalidade que diz que o criminoso violento é um pobre coitado, ele não tem culpa, ele não deve ser preso, e se ele for preso, ele tem que sair o mais rápido possível. Por isso, criminosos violentos no Brasil ficam pouquíssimo tempo. A gente deu uma notícia há pouco tempo aqui de um brasileiro que matou a namorada a facadas nos Estados Unidos e foi condenado à prisão perpétua. Pergunta ao Beraldo o que a sociedade americana acha disso. Acha ótimo. Aplausos. Acha justo. É menos um vagabundo na rua. Aqui, eu garanto a vocês, ele não ficaria 10 anos preso. 10 anos é um exagero, porque menos do que isso, os assassinos do jornalista Tim Lopes, um ficou 5 anos preso, o outro ficou 7. E o sujeito fica 10 anos preso aqui no Brasil, sai e aí se considera que ele pagou a sua dívida com a sociedade. Então, esse domínio do sistema de justiça criminal por essa mentalidade leva a uma série de consequências, entre elas o abandono do sistema prisional. Existe aqui no Brasil uma corrente na justiça, no direito, chamada corrente abolicionista. Abolição, o que eles querem abolir?
as cadeias. Eles não acreditam em cadeias. E se eles não acreditam em cadeias, o que a gente vai fazer com bandido? E aí, só para terminar, aqui no Brasil a gente tem experiências muito boas com penitenciárias. Eu visitei em Santa Catarina, há alguns anos atrás, a penitenciária de Indaial. Eles têm lá uma penitenciária modelo, é pública. Tem uma empresa que colocou uma linha de montagem ali dentro. Os presos, a legislação permite, eles trabalham, eles ganham um salário, na época era mais de R$1.000, 80% desse dinheiro fica guardado. Quando eles saem, eles recebem um cheque de 15 mil, 20 mil, 30 mil para recomeçar a vida. É cadeia pública, gerenciada pelo Estado. Basta querer, basta ter a mentalidade correta. É isso que está faltando na justiça criminal do Brasil.